A sombra e o processo de individuação. A jornada da alma rumo à inteireza. Segundo Jung, não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. O chamado silencioso da alma. Você já sentiu que há algo em você que insiste em ser escutado, mas você silencia? Já percebeu que certas repetições na sua vida não são um mero acaso, mas ecos vindos de um lugar profundo, talvez desconhecido? Neste episódio, vamos caminhar por uma trilha antiga e sagrada, o processo de individuação, um caminho interior, simbolicamente representado como a jornada do herói, mas que, na psicologia de Jung, tem como foco a reconciliação com tudo aquilo que foi exilado da consciência, a sombra. Esta não é apenas uma ideia filosófica, é um convite real, vivo, para um mergulho em si mesmo, onde cada sonho, cada queda, cada imagem arquetípica é um passo rumo à totalidade, ao self. Prepare-se. Esta não será uma narrativa simples. Ela atravessa o deserto da alma, visita ruínas internas, conversa com símbolos ancestrais e retorna com ouro. O que é a individuação? Na psicologia junguiana, individuação é o nome dado ao processo pelo qual um indivíduo se torna aquilo que ele realmente é. Não no sentido de uma identidade social ou egóica, mas de uma totalidade que inclui luz e sombra, razão e instinto, masculino e feminino, tudo que compõe a alma humana. Diferente do ideal de perfeição, a individuação exige que abandonemos as máscaras da persona, que enfrentemos as feridas escondidas na sombra e que encaremos as vozes do inconsciente como partes legítimas de nós mesmos. Imagine um vaso de cerâmica que foi quebrado. O processo de individuação é o kintsugi da alma, a arte japonesa de reparar com ouro as rachaduras. O que nos fere, nos completa. O que está quebrado revela beleza. Esse ouro não é metáfora gratuita. Ele aparece nos sonhos, nos contos de fadas, na alquimia, como símbolo do self, a unidade da psique. Encontro com a sombra, o guardião do limiar. No caminho da individuação, há sempre um momento em que nos deparamos com aquilo que negamos ser. A raiva que condenamos nos outros, o desejo que escondemos, a fragilidade que projetamos no mundo. Esse é o encontro com a sombra, o guardião do limiar, como diz Joseph Campbell em sua análise do mito do herói. É o monstro na caverna, a esfinge na encruzilhada, o lobo à porta. Mas por que essa figura, esse lado obscuro, é necessário? Jung dizia que a sombra contém 90% de ouro puro, não porque ela seja virtuosa, mas porque nela estão enterradas as partes vivas, intensas e verdadeiras que renegamos por medo, vergonha ou trauma. Em um de seus casos, Jung tratou de um paciente rígido, disciplinado, um oficial militar. Em seus sonhos, aparecia um menino chorando em um porão escuro. Após meses de análise, aquele homem entrou em contato com seu afeto reprimido e encontrou ali não fraqueza, mas compaixão. Sonhos como roteiros da alma. Os sonhos, para Jung,
são mensagens do inconsciente, cartas enviadas pelo self à consciência, escritas em linguagem simbólica. E eles costumam ser insistentes. Uma mulher, por exemplo, sonhava repetidamente que atravessava um labirinto onde era perseguida por uma figura encapuçada. No início, fugia. Com o tempo, no sonho, ela decidiu parar e encará-lo. Descobriu que o encapuzado era ela mesma, jovem, vestida de forma livre, selvagem e sorrindo. Essa imagem a fez mudar sua vida. Ela deixara a dança, sua paixão, para se encaixar no modelo ideal de esposa perfeita. O sonho revelou a sombra de sua alegria negada. Os sonhos não mentem, eles mostram o que o ego não quer ver, mas fazem isso com amor, com poesia, com o poder das imagens. Arquétipos no caminho da individuação. No percurso da individuação, diversos arquétipos surgem. Eles não são personagens estáticos, são forças vivas que atravessam o tempo, os mitos, a arte e nossa psique. A sombra, como já falamos, é o primeiro portal. Depois vem anima ou ânimos, o aspecto inconsciente feminino no homem e masculino na mulher, que nos ensina sobre relacionamento interno. Depois surge o velho sábio ou a grande mãe, guias interiores que nos apontam caminhos. Mas há um arquétipo maior, o self. Ele aparece como mandalas, figuras solares ou imagens centrais de integração. Um dos mitos mais belos que descreve o processo é o de Ísis e Osíris. Quando Osíris é despedaçado por Sete, Ísis viaja pelo mundo para encontrar seus pedaços e reconstruí-lo. Esse é o trabalho da alma, reunir o que foi fragmentado. Ísis somos nós. A arte de tornar-se quem se é. Individuação não é autoajuda, é sacrifício, é encontro, é criação. É olhar para o espelho e reconhecer que ali existem muitas faces, algumas belas, outras monstruosas, e dizer: eu te vejo, você pertence. É como Michelangelo, que via na pedra bruta a estátua já pronta. O processo não era criar algo novo, era remover o que estava em excesso. Assim é a alma, já inteira, mas soterrada por condicionamentos, medos, crenças. Muitas vezes, é o sofrimento que inicia o processo, a ansiedade, a depressão, o vazio existencial. São sintomas, mas também convites ao subterrâneo. E, no fundo, encontramos o ouro. Casos clínicos e histórias de transformação. Jung não falava apenas em teorias, ele acompanhou muitos casos reais de individuação. Um dos mais conhecidos é o do Homem dos Espelhos, um artista que vivia angustiado com sua identidade. Ele sonhava com espelhos partidos com rostos trocados. Jung o ajudou a perceber que ele vivia para agradar. Havia se tornado reflexo das expectativas dos outros. O trabalho com mandalas, com imaginação ativa, com confrontos simbólicos, o levou de volta à sua criação autêntica. Outro caso, uma mulher que vivia oprimida pela figura do pai autoritário. Nos sonhos, um leão aparecia enjaulado. Com o tempo, o leão escapava e a mulher começava a encontrar sua própria força, não para confrontar o pai externamente, mas para resgatar sua energia interior. Essas histórias mostram que a cura vem do encontro com aquilo que foi renegado e da coragem de vivê-lo. A travessia da noite escura da alma.
O processo de individuação é, muitas vezes, uma jornada pela noite escura da alma. Como dizia São João da Cruz, é perder-se para encontrar-se. A sombra não é inimiga, é guia. Ela mostra as partes que deixamos para trás, nos convida a reintegrá-las. O self não é um ideal inalcançável. É uma realidade interna que pulsa, que sonha conosco, que nos envia sinais. Você não precisa ter todas as respostas, mas precisa escutar, prestar atenção aos sonhos, às repetições, às imagens que te perseguem. A alma sussurra, e quando você a ouve, ela canta. E você está pronto para seguir a trilha da individuação? Ela começa agora. E se você gostou do vídeo, se ele ressoou com você, curte, compartilha e se inscreve no canal. Até o próximo.